Estamos de volta com o Bom Dia Agro. Bom Dia Agro Entrevista. Humberto Ribeiro. 7h24 no seu Bom Dia Agro. Meus amigos, janeiro e fevereiro são meses de férias e festas, mas também exigem atenção especial com os animais de estimação. Nesse período, o calor intenso, o aumento das aglomerações e usos de fogos de artifício podem causar sérios riscos à saúde e ao bem-estar dos pets. Além disso, claro, crescem os casos de abandono, infelizmente, prática considerada crime pela legislação brasileira. Para falar sobre os cuidados necessários com os animais durante o verão e as férias, e cumprindo um dos papéis primordiais do rádio, né, que é esse caráter comunitário e informativo, o Bom Dia Agro agora conversa com a médica veterinária Aline Quintela. Doutora Aline é médica veterinária e conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, CRMVBA, coordenadora acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Unifax, Campus Salvador. Doutora Aline, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agro, na Princesa FM de Feira de Santana. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Humberto. Tô muito feliz, né, de estar participando de um programa de feira, porque eu sou de Feira de Santana, então tô muito feliz e agradeço demais o convite. Que maravilha, que bom. Seja bem-vindo então ao Bom Dia Agro. Doutora Aline, o período de férias costuma registrar o aumento de casos nos abandonos dos animais. O que é considerado abandono e o que pode acontecer com quem abandona o seu animal? Pois é, infelizmente essa é uma prática muito comum, né, no nosso estado de modo geral, e abandono, como você falou há pouco, abandono é considerado um crime, né? Só que as pessoas às vezes acham que abandono é só pegar o cachorro ou o gato, levar para algum lugar, uma estrada distante e colocar ele lá. Isso é um tipo do abandono. Mas quando a gente deixa de prover cuidados básicos ao animal, cuidado com a alimentação, deixar o animal sem água, preso o dia inteiro numa corrente, sem abrigo do sol, da chuva, sem assistência médico-veterinária, isso também é considerado um abandono, né? Então, nos períodos de férias, às vezes o pessoal pensa assim, é um gato, eu vou deixar ele 15 dias aqui, vou para minha viagem e ele vai se virar porque ele é um gato, né? Isso é considerado abandono também. E o abandono é uma prática de maus tratos. Terrível mesmo, infelizmente a gente se depara com casos, né, absurdos inclusive, né, pessoas que largam a qualquer sorte nesses animais e sem dó nem piedade, né, infelizmente pessoas que ainda acreditam que os animais, como a senhora mesmo colocou, eles vão se virar, né, e não existe isso, né. Doutora, viajar com um animal de estimação também requer atenção, requer diversas precauções. A primeira delas é levar, antes de tudo, o animal ao seu médico veterinário para avaliação clínica e orientações preventivas. Por que isso é tão importante? Vamos lá. Então, quando a gente consulta um médico veterinário antes de viajar, essa medida é importante. Primeiro, para a gente ter certeza, né, do bem-estar desse animal, garantir a segurança e o bem-estar desse animal durante a viagem. O médico veterinário vai fazer uma avaliação geral nesse animal, vai ver se ele está com algum indício, algum sinal de que ele possa estar apresentando uma doença, às vezes subclínica, né, porque as pessoas vão viajar, às vezes, para um lugar que não tem tanto recurso, né, um interior, um lugar mais distante. Então, primeiro, para garantir que a saúde desse animal está íntegra e que ele pode viajar. Depois, o médico veterinário vai verificar como é que estão as vacinas desses animais, né? Se eles estão com a vacina contra a raiva, principalmente em dias, para que ele não corra risco e para que ele não ofereça risco para outras pessoas e outros animais. Vai fazer uma avaliação, vai ver se ele precisa tomar o vermífugo, né? Aquele remédio de verme. Vai ver como é que está o medicamento ou a coleira contra a pulga e contra carrapato. Se a gente vai para o interior, se a gente vai para uma fazenda, para uma roça, um lugar que tenha cavalo, que tenha vacas, outros tipos, outras espécies de animais, isso é perigoso. O carrapato pode transmitir algumas doenças, então vai usar ali um repelente,
um remédio contra esses parasitas. E, em alguns casos, algumas regiões, principalmente aqui para a linha verde, né, para o litoral norte, a gente tem casos de leishmaniose, né, que é uma doença transmitida por mosquito e que é uma zoonose perigosa para os animais e perigosa para os seres humanos também. E esses animais podem usar coleiras, podem usar repelentes contra o mosquito que transmite a leishmaniose e contra o mosquito que transmite a dirofilariose, que é o verme do coração, né? Então tem muita coisa envolvida, não é só botar o animal dentro do ônibus, dentro do carro e partir, né? Além disso, os animais precisam de um atestado de saúde. Depois de toda essa avaliação do médico veterinário, de toda a conferência da vacina, dos repelentes, dos exames, do vermífugo, o médico veterinário vai emitir um documento chamado atestado de saúde, né, para que ele possa garantir que esse animal está apto para viajar. E o atestado de saúde é imprescindível quando você viaja com o animal no carro, no ônibus, mas se for de avião, as companhias aéreas são mais rigorosas ainda, né? Então a gente precisa estar com tudo isso bem ajustado antes de viajar. Maravilha, estamos conversando com a doutora Aline Quintela, ela que é médica veterinária e conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Doutora Aline, durante o verão e nas festas de fim de ano e carnaval, a gente tem sempre aquela aglomeração de pessoas, né? Barulho de fogos e as altas temperaturas causam de fato muito estresse entre os animais. Quais são as orientações que a senhora pode recomendar aos responsáveis para garantir o bem-estar e a segurança dos animais nesses momentos? Vamos lá, então esses períodos, né, de férias de verão, a gente tem que ter atenção redobrada com eles. O calor excessivo pode causar desidratação, pode causar hipertermia, né, e o estresse também dessas aglomerações, dos fogos de artifício, o medo intenso que eles sentem nessas situações podem agravar ainda esses quadros. Então, algumas orientações, alguns cuidados importantes que a gente deve ter. Manter o animal sempre em local seguro, fresco, bem ventilado, com acesso à água fresca, né, disponível o tempo inteiro. Assim como a gente faz em casa, a gente deve tentar ao máximo manter a rotina desse animal, né? Eles sentem maior segurança quando eles têm as pessoas que ele conhece perto dele e quando eles têm aquela rotina garantida. O horário da comida, o horário de se recolher, né? Então a gente deve garantir ao máximo essa rotina. Evitar sempre passear nos horários mais quentes do dia, né? Eu sei que a gente tem vontade de levar o cachorrinho para a praia, né? De brincar na água, brincar na areia, mas ele gosta disso, isso faz bem para ele. Os cuidados devem ser principalmente com aquelas raças que a gente chama de braquicefálicos, que são os cachorros que têm aquele focinho achatado, né? Os bulldogs, o pug, o shih tzu. Então a gente tem que ter cuidado porque esses cachorrinhos com o focinho achatado, eles têm uma dificuldade maior ainda em respirar e maior ainda em se termorregular. Eles superaquecem muito rápido, né? Digamos assim. Não deixa o animal preso no local abafado, jamais deixa dentro do carro. Se tá quente fora do carro, dentro do carro a temperatura vai ser bem mais alta. E se você for participar de festas, onde vai ter fogos de artifício, trio elétrico, barulho muito alto, mantenha esse animal num local mais livre de ruído, sempre perto de você, para que evitar fuga, né? Os animais às vezes fogem de medo e não sabem voltar, principalmente porque eles estão em um lugar diferente, e alguns animais se machucam, né, durante essa tentativa de fuga. Então, quando a gente orienta sempre os tutores para que tenham estratégias para dar o melhor ambiente possível, o maior cuidado possível, né, esses animais no momento das férias, no momento das viagens. Né? Cuidar do bem-estar do animal é uma demonstração de respeito, de carinho, de empatia e de responsabilidade que a gente tem que ter.
Maravilha. Doutora Aline, o nosso produtor aqui, Reginaldo Júnior, ele chama atenção para uma situação que eu acho que é recorrente, principalmente aqui em Feira de Santana. A gente tem tido muitos casos, situações de escorpiões, né? Os animais, às vezes, os pets, às vezes eles ficam expostos aos insetos, aos pequenos animais, essas ocorrências. De fato, existe também essa preocupação, né? Existe sim. Aqui Salvador e região metropolitana está começando a aparecer agora. Faz um mês mais ou menos a gente atendeu na clínica escola da Unifax um cão picado por escorpião. E assim, era um cão de uma raça grande, mas você via que ele estava sentindo uma dor imensa no local da picada, muito inchado, muito vermelho, e da forma que acontece com os seres humanos, acontece com os animais também. Então, se for filhote e se for um gatinho ou um cão de raça pequena, o quadro pode se agravar, e não é raro que esses animais venham a óbito por causa de picada de escorpião e de outros animais peçonhentos, como aranha e cobras também. Maravilha. Doutora, eu tenho, na verdade, uma curiosidade pessoal. A gente fala muito de animal de estimação, os pets, gato e cãozinho. O cachorro. É isso. Mas a gente pode classificar outros animais também como pet. É certo ou errado isso? É certo, desde que a gente tenha cuidado com a legalização desses animais. Né? Hoje em dia a gente tem um boom, inclusive, muito grande do que a gente vem chamando de pets não convencionais, né? E aí a gente tem coelhos, e são legalizados, a gente tem aves, e aí dentro das aves a gente tem alguns aspectos, né, a discutir. A gente tem, por exemplo, o periquito australiano, a calopsita, que são animais exóticos, eles não fazem parte da fauna silvestre brasileira, mas a gente vê que hoje em dia ainda tem pessoas que criam papagaio, por exemplo, né? E papagaio é um animal silvestre, faz parte da nossa fauna, e para a gente ter um papagaio em casa, uma arara em casa, com toda a segurança, esses animais precisam vir de criadouros legalizados, né? Então a gente tem sempre que evitar o tráfico, né, evitar o ilegal, mas a gente consegue sim adquirir animais como jabutis, como papagaios e araras de criadouros legalizados. E aí, se a gente for viajar e levar esses animais, né, nas férias, a gente tem os mesmos cuidados com visita prévia ao médico veterinário, atestado de saúde, tem que transportar em gaiolas ou caixas apropriadas e levar toda a documentação que garanta a idoneidade desse animal. Ele já vem, né, com anilhas que demonstram que eles são animais legalizados, mas é importante que o responsável viaje com todas as provas para poder garantir que aquele é um animal de origem controlada de um criadouro legalizado. Maravilha. Doutora Aline, algo mais que a senhora gostaria de acrescentar? Algo que nós não comentamos, nós não falamos nessa entrevista? Eu acho que o que é importante da gente comentar é que quando a gente escolhe ter um animal de estimação, a gente se compromete, né, com a saúde, com o bem-estar, com a segurança desse animal, que a gente dizer que vai ali passar 2, 3 dias fora e deixar o animal em casa, né, com um pouco de água, um pouco de comida, mas entregue ali à própria sorte, isso é abandono é crime, né, entra na Lei de Crimes Ambientais de 1998, foi um pouco mais endurecida essa lei de crimes ambientais pela Lei Sanção, né, de 2020, e hoje pessoas que abandonam e que causam maus tratos aos animais, elas podem sim, né, ser presas e passar por um período de reclusão de 2 a 5 anos. Então, além de ser um problema jurídico, né, digamos assim, é um problema ético, é de caráter. Então a gente tem que ter responsabilidade com a escolha que a gente faz e honrar, né, esses bichos que são tão importantes, esses animais que fazem tão bem pra gente.
Maravilha. Doutora Aline Quintela, médica veterinária e conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, ilustre feirense. Quando estiver aqui em Feira de Santana, avise-nos, venha nos visitar aqui, teremos todo o prazer em recebê-la. Muito obrigado por atender esse convite, obrigado pelas explanações, pelas explicações, e os microfones aqui permanecem à disposição da senhora. Muito obrigada, eu que agradeço e com certeza vou aí sim, vai ser um prazer. Maravilha, conversamos então com a doutora Aline Quintela, médica veterinária e conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Um abraço a todos do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Lúcio Leopoldo, enfim, toda essa equipe, essa gente boa lá do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Bom dia, Agro. Bom dia, Agro.